Olá, seja muito bem-vinda à nova trilha do Baralho Cigano. Comigo, Ania Bagatin. Eu sou cartomante profissional e trabalho com as cartas do Baralho Cigano há mais de 2 anos nas redes sociais. E hoje eu tenho um método que se chama CBC Caminhos do Baralho Cigano, que é um método que eu criei para ajudar outras pessoas a lerem as cartas com assertividade para si mesmas ou para ajudar outras pessoas nas leituras. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo cartomante deveria saber: como ler as cartas com assertividade, acuracidade, verdade, com a lente da intuição, com a conexão com a espiritualidade. E, através dos pontos que eu vou trazer aqui agora para você, você vai perceber os três principais erros que distanciam um cartomante de ser um cartomante 360 graus, que é aquele que está muito conectado com a verdade, com a intuição, com a espiritualidade e com o seu trabalho, porque parte dos problemas que vamos abordar aqui faz parte de um processo, muitas vezes, que a pessoa está desconectada de si mesmo, do seu propósito de vida. E se você está hoje aqui comigo nesse vídeo, é porque você quer aprender a ler as cartas com assertividade, com confiança, entendendo do que você está vendo mesmo, sabendo perceber as diferenças quando aparece uma carta difícil de interpretar, mas quando a intuição está ali gritando para você uma informação que é importante de você absorver. Nesta aula, você vai descobrir os três principais erros que impedem que os cartomantes leiam com segurança e assertividade as suas cartas, principalmente para evitar leituras genéricas, leituras rápidas, sem profundidade, muito superficiais. Depois de hoje, pode ter certeza que você vai se sentir muito mais segura com as suas leituras, porque sabendo identificar aquilo que você está errando, você já vai tirar ali metade de um trabalho que não estava sendo assertivo, um trabalho mal direcionado. Então, agora você vai ter a oportunidade de passar um raio-x em todo o processo do seu trabalho, de leitura, de interpretação, retirar aquilo que não presta e focar, canalizar energia. Inclusive, nos próximos conteúdos, a gente vai estar trazendo como fazer da maneira correta, como acertar na leitura das cartas. Antes da gente mergulhar nesse conteúdo, eu quero trazer o exemplo aqui de uma pessoa muito querida, que foi meu primeiro aluno do CBC, Os Caminhos do Baralho Cigano, que é o Jansen. E ele trouxe aqui um depoimento que me tocou bastante e que fala exatamente sobre ter confiança na hora de ler as cartas. Vamos dar uma olhadinha? Na verdade, foi meus próprios mentores, né, que foram me guiando, me trazendo essa vontade, né, de ter essa profundidade nos conhecimentos, né? Uhum. Então, uma certa noite eu sonhei, né, com a cigana e ela tirava, né, três cartas para mim e sorria, mas só que assim, ela não me permitiu ver quais cartas eram. Eu lembro que você comentou comigo sobre Sim, esse sonho. eu falei, poxa, né, tem alguma coisa aí no oculto que eu preciso Hum. desvendar, né? Ela estava provocando o movimento para você buscar o conhecimento, né? Buscar as Exatamente. cartas. Isso, Olha que isso mesmo. interessante. E hoje eu tenho uma paixão pelo baralho cigano, pelos mentores. Minha própria intuição, ela me levou ao desenvolvimento, né? Então, só ficar naquilo para mim já não bastava. Eu precisava de mais conhecimentos. Então, Uhum. sempre recorrendo à espiritualidade, né? Universo, se for o momento, coloque a pessoa certa no meu caminho. E foi justamente o momento que eu conheci você. Foi Sim. justamente porque eu passava lives, né, de baralhos assim, então para mim era tranquilo. Só que o seu sempre teve uma energia diferente, sempre teve um conhecimento mais profundo, né, a forma de falar, né, com as pessoas, a forma de interagir, de fazer uma leitura mais expansiva, mais detalhada, mais cuidadosa. Isso me chamou muito a atenção, muito. A sua inteligência, a persuasão, Obrigada. sim, isso me chamou muito a atenção. Aí foi aonde que eu senti no meu coração. Falei, é aqui que eu tenho que estar. Emocionante. Eu fico muito tocada quando eu vejo um depoimento assim, principalmente de uma pessoa que eu acompanhei desde o começo, quando eu fazia tiragens para ele na live. E ele sempre foi uma pessoa muito presente no movimento. Eu fico muito feliz de poder ter esse testemunho aqui para que vocês também percebam.
como que é importante a gente ter realmente uma mentoria, alguém que possa nos guiar durante o nosso processo. A gente já vai entrar no conteúdo. Eu só quero adicionar alguns elementos, como foi que eu cheguei a esse movimento aqui hoje. Porque você pode estar se perguntando, mas quem é a Ânia? De onde que ela veio? Por onde que ela começou? E eu quero trazer aqui a minha história, para que você também se perceba parte desse movimento, porque todos nós estamos muito conectados e somos muito parecidos também. E eu vou começar exatamente olhando para 2022, que foi quando eu comecei as leituras de baralho cigano no TikTok. Eu já tinha um background, a minha mãe já tira cartas, ela lê baralho cigano há mais de 20 anos, então eu já tinha muita experiência, tanto em receber as pessoas em casa, os consulentes, e eu sempre observei ela trabalhando nesse universo. Mas eu sou formada em administração de empresas, sempre atuei na área comercial com vendas, né? Tenho experiência aí de mais de 20 anos na área comercial. Comecei no meu primeiro emprego em 2004, faz muito tempo já. E desde então eu só trabalhei com essa área, né? A área de vendas e trabalhando com pessoas também. Agora, uma coisa que é importante, né? Esse background, apesar de ser diferente da cartomancia, ele trouxe muita visão de negócio também para mim. E antes da gente entrar nessa conexão com as cartas, eu quero deixar aqui bem claro que é muito importante a gente ter esse expertise, né? E eu acredito que você também deve ter vindo de outra área, provavelmente. A gente vai se adequando, né? A gente vai sentindo as oportunidades. E falar de propósito de vida é algo muito complexo. Então, a minha história ela começa definitivamente em 2022 com as cartas, apesar de já ter esse cenário que agora você já sabe. E eu comecei a fazer lives no TikTok de uma maneira completamente despretensiosa. E pelo contrário, assim, no começo eu tinha muita resistência em fazer as lives, porque primeiro, eu não tinha tanta experiência quanto eu tenho hoje. Eu não sabia ao certo a leitura das cartas, eu não sabia diferenciar o tarô do baralho cigano, eu confundia muito isso. E eu entrei de paraquedas nas lives. Então, aterrissei ali, num movimento onde eu tinha 5, 10, 15 pessoas na live. Algumas pessoas vinham, traziam histórias legais, compartilhava, outras traziam críticas, sempre tem os haters. Então, eu acredito que eu fui muito resiliente durante esse processo. E dentro dessa história com o baralho cigano, são tantas oportunidades de conexão, tantas vivências, tantas experiências positivas, negativas. E uma das coisas que eu mais percebo assim, que eu errava muito, era justamente a falta de confiança na minha própria intuição. Quando a informação do divino chegava e eu não sabia transbordar aquilo da forma correta, eu não sabia como orquestrar isso dentro de uma live ou dentro de um atendimento. E eu acredito que esse também é um ponto que nós tenhamos em comum, porque provavelmente você já se sentiu assim, né? Dentro de um labirinto onde como que eu faço isso agora? Como é que eu respondo esse consulente? Será que essa pergunta é uma pegadinha? Será que é verdade? Será que está me testando? Então, era muito comum lidar com essa movimentação e esse excesso de informação no meu dia a dia. E durante essas lives eu fui criando experiência, eu fui criando similaridade com as pessoas foram se identificando com o meu método de leitura, que inclusive é o mesmo que a minha mãe, e as pessoas foi acertando, né? Foi falando, Ânia, tá batendo, as informações estão batendo, é isso mesmo? Como é que você sabe disso? E o mais inacreditável é que isso acontecia com os vídeos também, porque no começo eu não fazia tantas lives, porque eu ainda não tinha a quantidade necessária para fazer lives. Então eu fazia muitos vídeos, até atingir o número necessário para poder abrir as minhas primeiras lives. Então, eu fui percebendo que, conforme as pessoas foram falando que eu estava acertando, eu fui criando mais confiança, porque na verdade é isso que acontece. Quando a gente percebe que a gente está acertando, a gente meio que vai fazendo uma fórmula, né? A gente vai desenvolvendo uma fórmula ali de trabalho. Isso.
serve até para os vídeos. Quando você percebe que você encontrou uma linha editorial de vídeo que funciona, que dá alcance, que dá visualização, você não continua fazendo o mesmo vídeo se você já trabalha com isso? A mesma coisa, é como uma receita de bolo. A gente vai precisar ali dos ingredientes, da ordem, do passo a passo. Se a gente coloca um ingrediente na frente do outro, de repente vai alterar a consistência da massa, né, a consistência da receita, às vezes até o sabor influencia muito na textura, mas depois que você aprende, aquilo se torna algo mais, digamos assim, elaborado, né? E assim foi. No meu primeiro mês com as lives, eu atingi um resultado expressivo para mim naquela época, porque eu não sabia de nada do que eu estava fazendo, né? Então eu atingi R$ 6.000. No segundo mês eu atingi R$ 9.000. Em dezembro, no terceiro mês, atingi R$ 13.000. E por aí só aumentou os resultados, né? E a live começou a ganhar corpo. Foi na mesma época que o TikTok ele começou a monetizar as pessoas que tinham acima de 10.000 seguidores. E aí, em alguns meses, eu bati essa métrica, né? E comecei ali a crescer, a movimentar a minha comunidade. Se eu falar para você que eu não sofri desafios, que eu não tive escassez nas lives, que eu não tive escassez de atendimento, eu estaria mentindo. Porque quem já me conhece há bastante tempo e me acompanha, sabe que sim, as minhas lives tiveram muitos altos e baixos. Eu tive lives onde eu tinha 15 pessoas, eu tinha 5 pessoas, isso depois do crescimento, né? Isso depois de já ter um trabalho ali, já um negócio rodando e funcionando muito bem. Isso vai acontecer com você também. Só que não se desespere, eu estou aqui justamente para trazer os pontos que você precisa alinhar no seu trabalho, para que você também saiba sair disso, sair do status quo do cartomante, que é aquele cartomante que já está numa zona confortável, né? Zona de conforto. Que olha, é perigosa essa zona de conforto, porque a gente se vê ali, ah, tudo bem, eu já ganho bem, ah, eu já tenho uma clientela, eu já faço o meu trabalho, sendo que você pode melhorar esse trabalho. Então, só para fechar a minha história antes da gente entrar a fundo no conteúdo, eu trouxe esses elementos porque eu quero que você se perceba também como eu me percebia antes. Inclusive, eu quero deixar aqui um vídeo que é antigo, né? Os meus primeiros vídeos no TikTok, para você perceber como que eu conversava e como que era o meu nível de segurança. Vamos dar uma olhadinha? Apareceu a carta do homem, sim, mas ela veio acompanhada do rato. Essa carta, infelizmente, a carta do rato, em nenhum caso ela é uma carta positiva, tá? Consegue perceber o que a falta da confiança faz? A gente não transmite com clareza as nossas ideias, a gente fica com vergonha. É como se eu tivesse quase que pedindo licença para falar com a minha audiência, né? Então, consegue perceber? Eu não sei se você já se sentiu assim. E pode ser que você se sinta travada nos vídeos, nas lives, nos atendimentos ou nas suas próprias leituras, porque aqui o cerne da questão é saber ler as cartas com assertividade, com clareza. Só que se você não souber fazer isso, você concorda que todo o trabalho ao redor, seja ele qual for, seja até se for para você mesma, se você não tiver confiança em ler para si mesma, como é que você vai ter certeza daquilo que você está trazendo na energia? Como é que você vai seguir a sua intuição? Quais escolhas você vai fazer? Quais caminhos você vai optar? A mesma coisa quando a gente está trabalhando a energia de outras pessoas, a energia de pessoas que estão dependendo da nossa resposta. Então, esse movimento está servindo principalmente para você pensar: olha, realmente o que a Ania está trazendo é exatamente o que eu já passei, o que eu estou passando. Então, dá um crédito. Fica aqui porque a gente vai trazer mais elementos para que você possa, sim, reunir um passo a passo para você estar executando no seu dia a dia na hora que você for ler as cartas e lembra que tudo vai fazer conexão. A nossa primeira aula hoje eu vou trazer os principais erros que o cartomante iniciante ou cartomante inexperiente ainda comete. Muitas vezes você é experiente, mas você também está cometendo esses erros. E nas próximas aulas a gente vai trabalhar exatamente como fazer da maneira correta. Eu vou trazer um mapa mental também na terceira aula
que vai estar fechando o nosso conteúdo. Então, fica nessas aulas, porque vai ser muito importante você absorver cada passo dessa aula. Nossa comunidade ela já está funcionando do Telegram e do Facebook. Eu criei duas comunidades porque tem pessoas que preferem uma ou outra rede social, mas fica tranquilo que os conteúdos lá são ministrados de uma maneira muito igual, né? Todos os conteúdos são iguais, só que são postados em redes sociais. Tem gente que está participando dos dois grupos, por exemplo. E é muito importante que você participe sim, tá? Em algum lugar dessa tela que tem o link para você entrar no Facebook ou no Telegram, para que você possa estar engajando com a comunidade, fazendo perguntas, solicitando materiais, tá? Então é muito importante que você participe sim de todos esses nossos encontros, porque vamos estar sempre trocando muitas ideias e experiências. E a comunidade ela serve para que você comente, para que você traga sugestões, críticas, tá? Então fica super à vontade em relação a isso. Agora, só fechando o assunto de como eu comecei a minha história, a minha experiência, o momento de grande virada foi esse, foi de entender que eu tinha nas minhas mãos uma comunidade forte, uma comunidade onde eu poderia criar um trabalho, um método de leitura que transmita confiança, que as pessoas tenham a certeza que eu estou trabalhando com a luz, onde as pessoas estão sendo acolhidas, onde as pessoas estão sendo direcionadas. E além das consultas, eu fui adicionando outros serviços, né? Eu também trabalho com o Ho'oponopono, então eu também fui criando outros movimentos, criei também o CBC, que é o meu método oficial do baralho cigano. Então, observa quantas oportunidades como cartomante nós temos no nosso caminhar. E o momento dessa virada fez eu perceber todas essas oportunidades que eu poderia estar deixando passar se eu não me aprofundasse no conteúdo das cartas, no significado, na energia, na intuição. Só que todos esses elementos, eles se misturam. Você não vai conseguir fazer uma coisa só. Você não vai conseguir fixar-se apenas na teoria, apenas só na prática, apenas só na intuição. Eles se complementam. Então, quando eu pude perceber que eu estava diante do negócio da minha vida, que eu estava diante da oportunidade de ter clareza sobre as coisas que eu estou fazendo e que principalmente eu estou alinhada com a espiritualidade, tudo mudou para mim. Então, agora eu quero, inclusive, mostrar isso a mais pessoas, e é por isso que eu criei a nova trilha do baralho cigano, porque aqui eu vou conseguir alinhar o meu propósito de vida, que é levar o conhecimento do baralho cigano, com a possibilidade de tocar a vida das pessoas com as leituras. Ou seja, trabalhando duas vertentes. Agora eu consigo levar essa história como uma missão de vida para tocar outras pessoas que também, assim como eu, querem trabalhar com a luz, com a espiritualidade, com o povo cigano. E eu vejo nisso algo muito belo, que é uma conexão que vem do astral, literalmente. E eu quero que você entenda também que isso não é apenas uma visão lúdica do negócio, porque a gente precisa ganhar dinheiro também. Nós precisamos obter prosperidade. E eu quero deixar bem claro para você aqui que se você honrar o seu trabalho, se você levar a sério, como a cartomante que quer ter resultados, você também terá resultados na sua vida de prosperidade. Eu trouxe alguns números apenas para que você percebesse as oportunidades. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo em 2022 e tive aquele resultado que muitas vezes uma pessoa formada não tem hoje em dia no mercado de trabalho, é só para exemplificar, porque pode ser que você já atinja esse valor, pode ser que você inclusive faça mais que isso. Só que percebe que se você alinhar estratégia com o teu coração, com o teu propósito de vida, você consegue obter mais resultado ainda. Esse momento da virada não é só para mim, ele serve para você também entender as oportunidades que você tem agora na sua mão. E agora, sem delongas, já estamos apresentados, você já conhece a minha história, você já ouviu alguns depoimentos. Eu quero que você agora preste bastante atenção, porque nós vamos para o cerne da questão. Quais são os mistérios que atrapalham as suas leituras de cartas? O que está por trás? Qual é a sombra que está por trás disso? Por que que você não consegue ter clareza nas suas leituras? Será que é apenas uma limitação teórica? Será que só bastaria mesmo você ler alguns livros, ler os livretos, assimilar aqui, né, as imagens das cartas? Ou será que tem algo a mais que precisa ser trazido à tona?
E eu quero trazer isso para você, porque tem grandes chances de você estar vivenciando um desses pontos que eu vou trazer aqui agora. Como vocês sabem, todas as nossas aulas, desde as aulas de aquecimento, as lives de aquecimento, todo o material que eu trouxe para vocês, eu sempre trabalho com um material de apoio e eu vou trazendo exemplos para a gente estar trazendo conexão e trocando informação. Eu quero que você, a partir de agora, fique super à vontade para fazer as suas perguntas. Poste na comunidade. Sempre que a gente postar o conteúdo lá, você pode fazer perguntas, tá? Porque vai ser muito importante essas trocas de agora em diante. Então, vamos lá. Quais são esses mistérios que estão por trás? Quais são essas sombras que fazem com que a gente tenha falta de clareza, dispersa energia, procrastinação? Olha quantas sombras que eu estou trazendo aqui que atrapalha a nossa leitura de cartas. Porque inicialmente o que está muito claro para mim é assim: o fulano ele não sabe ler as cartas do baralho cigano, por quê? Porque ele não tem tanto conhecimento. Porque é uma pessoa que muitas vezes dispersa energia, né? Não presta atenção. Ou é uma pessoa que não se dedica muito. Será mesmo? Será que é só apenas isso que é tão óbvio, né? Falta de clareza, a pessoa não usa a intuição. Só que você consegue perceber, como eu já falei antes em outras lives, né? Teve uma live muito importante também que foi sobre a intuição. São coisas que não são lógicas, são coisas que não são palpáveis. A intuição, a percepção, a conexão com a espiritualidade, a gente não pega, né? Visivelmente a gente não pega, mas a gente sente e a gente se prepara para esse movimento. Então, quando a gente está lidando com uma pessoa que está tendo muita dificuldade na clareza das cartas, na interpretação e na confiança, é isso mesmo que eu estou percebendo como verdade, é isso mesmo que está aqui. Existem sombras por trás disso, e essas sombras muitas vezes são medo, medo do que as outras pessoas vão pensar, porque agora você está lendo as cartas, procrastinação. A procrastinação ela é uma sombra também, que te impede de alcançar os resultados que tanto você quer experimentar, digamos assim, né? Fica mais adequado falar isso. E o medo, a frustração, a vergonha. Então, são máscaras que as pessoas usam para justificar o porquê que elas não estão conseguindo ler. Mas eu não tenho confiança, talvez eu tivesse que fazer um tratamento de psicologia, alguma terapia. Mas, na verdade, não é só isso, tem outras coisas por trás. Vamos entender então o que que é que acontece por trás? O que que está por trás de uma mente que tem medo de tirar as cartas? O que está por trás de um coração que está inseguro em falar ou afirmar que aquela intuição é verdadeira? Eu trouxe aqui os 3 principais erros que o cartomante comete, só que a gente não vai focar nos erros, porque você já deve estar bem cansada de saber que esses erros acontecem aí com você, ou você tem visto, tem sentido isso. Eu vou estar trazendo as sombras que estão por trás de cada um desses aspectos, desses erros. E aí, você vai poder entender olhando para você e falar: isso aqui é verdade, isso aqui eu nunca tinha parado para pensar. E resolvendo isso, que é o que eu detectei, que eu resolvi lá atrás, hoje eu consigo ter essas leituras assertivas e conectadas com a espiritualidade. Vocês já sabem que eu utilizo materiais de apoio para que a gente possa seguir uma linha de teoria para bater as informações, os dados, e assim a gente vai levando as nossas aulas. Foi assim desde o começo. Então, eu trouxe aqui os erros comuns e daqui a pouco a gente vai penetrar nas sombras para que a gente possa clarear mais, né, os nossos sentimentos, as nossas percepções acerca desse assunto que é o primeiro pilar da nossa leitura de hoje, né, o nosso movimento de estudo de hoje. Então vamos lá. O primeiro grande erro é a interpretação genérica e superficial. Um dos erros mais comuns é ver a carta de maneira isolada, sem reconhecer os outros elementos, numeração, naipe, ilustração, natureza da carta, arquétipo da carta, porque, por exemplo, eu estou aqui com a carta A Foice, certo? A foice, ela representa cortes. Em algumas literaturas, ela representa morte, inclusive, porque a morte vem com uma foice. Elas também representam
os encerramentos de ciclos, só que ela não é só o fim. Essa é uma carta, por exemplo, que dentro do seu arquétipo, ela traz a conexão juntamente com a colheita. Então, depois de um exercício, depois de um trabalho árduo, vem o benefício do resultado, o benefício da colheita. E quando a gente olha isoladamente, a gente só está fixado nesse aspecto mesmo raso e dessa superfície da carta. Então, o primeiro erro é a interpretação genérica e superficial. É como se eu apenas pegasse aqui o livretinho, olhasse as palavras-chave e falasse: ah, ok, então está trazendo essa necessidade de encerramento. Valete de ouros, palavra-chave: remoção, operação, cirúrgica, fim, rápido, significado da carta na leitura, um jovem homem, natureza da carta negativa. Porque a natureza da carta, ela está olhando apenas os pontos já negativos, os pontos demarcados como negativo, que é fim, encerramento, cirurgia, corte. E é claro que sim, a carta carrega esses estigmas, né? Esses significados, esse simbolismo. Mas, quando eu estou olhando de maneira superficial e genérica, eu aponto apenas para esses resultados. E aí, o cartomante, ele não vai apenas olhar uma carta isoladamente. Então, a gente já estudou sobre isso nas lives de aquecimento, nos outros encontros que a gente teve. Então, a gente vai partir desse exemplo da foice para todas as demais cartas, todas elas carregam esses simbolismos, as numerações, os naipes e essa conexão que você vai fazer. Então, a partir de agora, você vai entender o que não pode ser feito dentro de uma leitura. Segundo erro, não considerar o contexto. As cartas nunca devem ser interpretadas de forma linear, como se cada uma tivesse um único significado fixo. O contexto é tudo. Por exemplo, a árvore, que fala de crescimento e ancestralidade, a gente aprendeu isso nas outras aulas. Mas, para algumas pessoas, a carta a árvore, ela só é a representação da saúde, ou ela é a representação apenas da estabilidade ou a possibilidade de dar frutos, né? Ah, essa situação dará frutos. Ah, essa situação vai demorar, porque a carta da árvore também carrega um contexto de demora. Só que eu nunca vou olhar esse significado isoladamente. As raízes trazem uma informação genética e ancestral. Então, ela também está conectada com a família, ela está conectada com a saúde, que é o significado principal, principalmente da escola alemã, mas ela está conectada também com ancestralidade, com o passado, com as raízes. E olha que numa carta, a depender da pergunta do consulente, a gente pode descobrir tempo, características, quanto tempo demora, se vai ser rápido, se vai ser lento, se virá de uma maneira ampla, se será pequeno, qual será o impacto. A gente pode descobrir tudo isso. Tudo vai depender do contexto das perguntas e também das conexões, dos elementos que estão ao redor, tanto daquela carta isoladamente quanto em conjunto nas combinações, tá? Terceiro erro, confiar somente na memorização dos significados. Outro erro que a gente percebe muito é que eles apenas confiam na memorização das cartas. Ah, eu vou ficar fixada e a carta então do cavaleiro é velocidade, é a carta do carro no baralho cigano, é a carta de iniciativa e fica gravando aquilo. E aí você grava 3, 4 palavras-chave, só que o baralho cigano muitas vezes ele tem 10, 12, às vezes tem 20 palavras-chave. E aí você vai, multiplica 36 cartas vezes aproximadamente 7, 10 significados, palavras-chave. No momento que você for tirar as cartas, essa conta não bate, porque tem uma limitação mesmo, né? A gente tem uma capacidade de inteligência e de memorização muito grande, mas na hora mesmo que você está na linha de frente, fazendo as leituras, olhando a sua energia também, se você está olhando para si mesmo, você ainda tem tempo, mas se você tem ali um tempo de atendimento, uma consulta, então se torna muito mais elaborado, né? É muito mais responsivo essa questão da percepção.
Então, só para fechar, porque você já sabe desses erros, então aqui a gente está reforçando antes da gente penetrar no assunto que realmente importa, que são as sombras que a gente vai detectar, e a partir dessa aula você começa a retirar essas sombras da sua percepção de visão, do teu campo de visão. Então vamos lá, repassando novamente, só para gravar o conteúdo. Interpretação genérica e superficial, não considerar o contexto das cartas e confiar somente na memorização dos significados, tá? O baralho cigano, ele já diz tudo, né? É intuitivo, é cigano, é irreverente, é livre, ele não tem um dogma, ele não está preso a ideias fixas. O contexto que a gente tem, a interpretação que a gente tem é do Petit Lenormand, que foi criado, né, na escola francesa, na escola inglesa, alemã, mas quando a gente traz para a nossa realidade brasileira e a conexão com os ciganos, a gente deixa esse movimento muito mais complexo, muito mais aprofundado, muito mais livre também. Então, a gente vai dando cor, a gente vai dando simbolismo, a gente vai trazendo arquétipos, a gente vai complementando a leitura com essas opções que a gente tem. Então, vamos carregar a tradição do povo cigano, vamos carregar a beleza, a conexão da alma com o astral cigano, as cores, as roupas coloridas, a música, a irreverência, a alegria, a seriedade quando tem que falar sério, quando está falando de oportunidades, quando está falando de sobrevivência, quando está falando de prosperidade. Então, é isso que a gente vai utilizar de agora em diante. E nas próximas aulas a gente vai complementar. Na aula 2, a gente vai trazer os 3 pilares do posicionamento do cartomante de sucesso. Então, é importante você já se preparar para esse movimento, tá? Bom, então a gente já sabe dos principais erros, são 3 erros, e agora a gente vai ver os benefícios. Vamos lá. Por que que é tão importante corrigir esses erros? Porque nós vamos evitar os erros através de uma leitura mais clara. Elas vão se tornando cada vez mais sensíveis, mais perceptíveis, e cada vez que eu escuto a minha intuição, lembra que eu falei isso na aula de intuição no aquecimento? A gente vai recebendo mais da espiritualidade. É como se a gente recebesse um bônus a cada vez que a gente acertasse, a cada vez que a gente aceitasse aquela informação como verdade. A espiritualidade não pode nos conceder algo se você não está pronto para receber. Como é que ela vai te conceder mais? Então, leituras claras. Ao evitar esses erros, suas leituras se tornarão muito mais claras e você será capaz de fornecer as respostas assertivas e verdadeiramente transformadoras. Confiança, que também entra muito na questão da assertividade. Seus clientes vão confiar em você porque sentirão que as suas leituras são profundas e certeiras. Então, haverá uma entrega muito grande de ambas as partes. Você entregando um serviço de qualidade e você confiando nessa leitura, e ele honrando a sua presença, te procurando e indicando você para outras pessoas. Evolução como cartomante, quando você aprende a escutar as cartas em vez de apenas memorizá-las, você cresce na sua jornada espiritual e profissional, que entra na minha história. Porque se eu tivesse ficado lá naquele vídeo, dentro daquela limitação, talvez eu não tivesse crescido, talvez não, não teria crescido a comunidade. Então, você consegue entender que para desbloquear as outras áreas, os outros benefícios que virão, as outras conquistas que está vindo para o teu destino, para o teu caminho, você precisa sair desse estado que você está aqui agora? Por isso que eu estou enfatizando nos erros, porque pode parecer muito bobo a gente, eu sei que eu erro. Então, será que você sabe mesmo e você reconhece esses erros? Porque é importante a gente ter essa percepção autocrítica aguçada. E como eu já reforcei os 3 pontos, os 3 erros que a gente cometeu ou você está cometendo nessa caminhada, vamos para algo muito mais profundo agora, que agora sim você vai olhar nos olhos da verdade. Chegou a hora de você olhar no espelho. E eu te convido a fazer esse exercício prático comigo agora. Ninguém tá vendo, ninguém tá assistindo, só tá nós duas aqui. E eu falo nós duas porque a maioria que está inscrita no evento é mulher, a grande maioria, inclusive. Se tiver algum homem aí, perdão, mas você vai entender que você, né, está aqui conosco, claro, sempre será bem-vindo, mas vocês vão reparar que eu falo muito no feminino.
Então vamos trazer esse conteúdo que vocês têm muita vergonha ou resistência de entender que ele acontece com você. Eu enumerei aqui pelo menos 9 pontos. 9 pontos, e é nisso que a gente vai perdurar ao longo do finalzinho dessa aula, a partir de agora, tá? Então vamos lá. Quais são os aspectos sombras que eu, como ser humano, carrego e que me impede de muitas vezes conquistar aquilo que eu quero conquistar? Porque o erro, ele é uma consequência, mas ele não é a causa do teu problema. A falta de segurança não é a causa do teu problema, é a reação, é a consequência. A causa do teu problema em ler as cartas com segurança e com assertividade está conectada nas sombras, que é a causa. E aí eu trouxe uma das possibilidades, né, dentro dessa listagem que eu trouxe aqui, e às vezes você vai ter mais do que uma. Então vamos entender profundamente? Vamos lá. O primeiro ponto: medo de errar ou de ser julgado. Essa é uma sombra que está falando diretamente com a insegurança e o perfeccionismo. É aquela pessoa que, por exemplo, eu já percebo bastante isso, porque a gente sempre está conectado com pessoas no TikTok, enfim, vendo vídeos e tudo mais. Tem cartomantes que são extremamente perfeccionistas, cenário tudo perfeito. Aqui, por exemplo, eu tô com meu cenário organizado, limpei minha estante, organizei. Claro que eu tô trazendo um conteúdo para vocês de qualidade, mas vocês podem reparar que tem pessoas completamente apegadas ao cenário, às cores, né? Isso é bonito, mas muitas vezes aquela mensagem que você precisa trazer da espiritualidade, a espiritualidade vai esperar você ter 2 horas para arrumar o cenário. E aí entra numa questão que é muito importante você saber que se você precisa, se a espiritualidade precisa de alguém que transmita aquela mensagem, não vai importar quem, ela vai transmitir para aquele que estiver pronto para receber e propagar aquela mensagem. Então, o primeiro item, a primeira sombra que eu trouxe aqui para você começar a prestar atenção e ver se você está, né, diante do espelho mesmo, querendo enxergar as tuas sombras, você vai começar a se abrir para isso. Quem tem medo de errar nas leituras ou ser julgado pode estar lutando com uma profunda insegurança. O medo de não ser perfeito, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de errar e ser motivo da chacota, vai te bloquear, vai bloquear a sua confiança. E o erro, ele é parte do processo criativo. Quando você for fazer seus vídeos, quando você for fazer as suas gravações ao vivo, ou até mesmo você vai ter uma videochamada, né? Se você já é um cartomante, você atende pessoas ou você vai receber na sua casa, você estará ali diante do medo, porque é isso que o universo nos proporciona. Quanto mais eu tento fugir de algo, mais isso vai se apresentando para mim. E aí, se eu fico despreparada, as coisas não acontecem, a vida fica estagnada. O objetivo do universo é sempre nos desafiar, sempre colocar as peças, as pessoas e as ferramentas para nos desafiar. E a consequência de você cultivar essa insegurança, esse medo de errar, esse medo de ser julgado, é evitar fazer leituras, procrastinar. Aí você fica paralisada, você deixa de gravar, você deixa de abrir lives, porque você está conectada com essa sombra. E assim, o medo de errar e de ser julgado, em alguns casos estará conectado sim com a procrastinação ou também com o medo do sucesso, por exemplo, tá? Porque pode ter a ver com as crenças limitantes. Então aí você vai perder a oportunidade de praticar e desenvolver. Então, já que não vai ser perfeito, já que eu não tenho um cenário ultra mega blaster, eu também não vou querer gravar. Eu já quero começar quando eu tiver tudo certinho. E aí, quando, e o tempo vai passando e o tempo vai passando. Porque aquele vídeo que eu mostrei para você, lá no começo da nossa conexão, tá trazendo exatamente como eu era em 2022. Eu tinha acabado de fazer progressiva no meu cabelo, ele estava bem grande, esparramado, eu estava com um negocinho aqui, né, o terceiro olho, era o que eu podia fazer no momento. Eu tinha feito uma escova, fiz uma maquiagem, eu estava mais acima do peso, né, eu estava me sentindo
chateada por isso e, querendo ou não, aquilo estava expresso ali. Hoje eu lembro, eu sei, né, o que eu estava sentindo, mas era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Não tinha cenário, era uma parede em branco, era só minha mesa, eram as cartas que minha mãe tinha me dado. Só que percebe o movimento de querer fluir e fazer com que eu tenha, com a ferramenta que eu tenho à disposição naquele momento? Segundo ponto, a procrastinação. Lembra que eu falei que pode ter a ver o medo com a procrastinação, medo de sucesso? Tem a ver também. Mas aqui a gente está falando da procrastinação como um grande empecilho para que a gente não se mova, para que as coisas não aconteçam, não evoluam. Medo de sucesso ou medo de mudança? Qual será que é o seu medo? Você que está se encaixando aí. Olha nos olhos da verdade, olha nos espelhos. A procrastinação ela pode estar ligada ao medo do sucesso, que é menos visível, mas igualmente poderoso. O sucesso traz responsabilidades, visibilidade, poder, força, traz mais prosperidade, traz mais dinheiro, mas também traz mais trabalho. E será que a pessoa realmente quer mais trabalho? Será que você realmente quer mesmo? Ah, eu quero ter 100.000 seguidores, mas você quer fazer live todo dia? Você quer fazer live de 2 horas, 3 horas, 4 horas todos os dias? Ah, eu quero ter esse resultado, eu quero ter esse faturamento diário que a Ania falou que a gente consegue ter. Mas você realmente quer colocar a mão na massa? Porque uma coisa é você ficar ali na ilusão, na conexão, na alucinação. Outra coisa é você colocar a mão na massa. Então, essa procrastinação, ela pode ter muito a ver com a preguiça, mas ela também pode ter muito a ver com o medo do sucesso, que é uma coisa que não é óbvia, porque todo mundo em sã consciência falaria: como assim eu tenho medo do sucesso? Imagina, eu quero ter sucesso, eu quero ganhar dinheiro. Mas quando começa o suor a cair da testa, o discurso muda, o cansaço chega e a vontade de ficar na cama assistindo o TikTok é imensa, ou fazendo qualquer outra coisa, não é verdade? Então para olhar para essa sombra porque ela pode travar o teu resultado. Pode não, ela está travando o teu resultado. Terceiro ponto, vergonha. Eu acredito que eu nunca tive vergonha, assim, de gravar os conteúdos. Mas se você sente essa vergonha, começa a observar o que que ela está querendo dizer para você. Se ela é um movimento de baixa estima ou se é realmente a falta de aceitação. Será que eu não estou sabendo me aceitar? Eu não estou me enquadrando dentro desse sistema e já que eu não me enquadro, eu não quero aparecer, eu tenho vergonha? Ou eu tenho vergonha de falar que eu estou lendo cartas, porque o que que as pessoas vão pensar de mim? O que que as pessoas vão achar de mim? Sabendo que eu estou lendo cartas agora na rede social. Ou tirando cartas, nossa, mas eu era formada, as pessoas vão ver que eu trabalhava. Então, a vergonha ela pode estar relacionada com o processo de baixa autoestima, mas também é esse processo de não querer que as pessoas te vejam como você é agora, como que é essa profissão. A vergonha pode ser uma manifestação de uma autoestima baixa, sentir vergonha das habilidades ou a falta delas, e teme que os outros a julguem como insuficiente. Então, tanto pode ser uma vergonha por não saber ler as cartas e pagar um mico na internet, ou vergonha de estar fazendo isso e ganhando o pão de cada dia com isso agora. De ambos os lados, você vê que você está perdendo espaço porque os outros, você está delirando, alucinando que os outros estão pensando, e mesmo que estejam pensando, no final do dia a conta bancária é sua, no final do dia é você com o seu travesseiro. Então, pensa a respeito disso. Quarto ponto, e muito importante também, a frustração. A frustração ela tem a ver aqui com expectativas altas ou comparações destrutivas. No começo, você vai se comparar muito com aquele cartomante que já tem vídeos viralizados, que já tem posicionamento, que já cobra um valor muito mais alto de consultas, e é muito comum que isso se torne uma polêmica, né? A gente percebe muito isso, e as pessoas acabam confundindo as coisas, porque tem um tempo certo de florescer. Se eu falar para você que eu demorei 2 anos praticamente para bater 100.000 seguidores, e tem gente que bate 100.000 seguidores em 3, 4 semanas. Mas se eu for olhar
né, só o terreno do outro, só o jardim do outro, eu tô deixando de olhar para o meu. E é claro que é muito melhor, né, a gente crescer rápido. Claro que é, a gente ter um respaldo rapidamente daquilo que a gente está prosperando, né, trabalhando e tudo mais. Mas será que eu saberia orquestrar isso? Será que eu receberia da divindade e propagaria essa luz? Ou eu seria tomada pelo meu ego, sobre as minhas sombras? Tem isso também. Então, aqui é o meu exemplo, eu estou falando de mim. Pode ser que outra pessoa não veja isso, né? Crescimento é sempre crescimento. Mas se um crescimento vem quando eu também não estou preparada para isso, eu posso me tornar um canal, em vez de luz, como um de sombra, onde eu estou me vangloriando pela conquista, né? Como muitos cartomantes acontecem. Não sei se você já viu por aí. No TikTok é mais evidente porque o pessoal posta muito dia a dia, né? Muitos vídeos. E tem pessoas que falam muito meu nome, né? Ah, você não tem o meu nome e eu já conquistei isso, então fica quietinho aí, porque eu já tenho bastante seguidores na sua frente. Fica muito nítido, né? Explícito que a pessoa está falando muito do ego, aquela coisa muito egocentrada. Então, perceba que se você se compara muito aos outros, isso trava o teu desenvolvimento também. Então, a frustração é esse excesso de comparação, mas também expectativas muito altas. Então, não é melhor você já entrar dentro de um movimento falando, não, eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer o que a Ania está propondo, que funcionou para ela, 2 a 3 lives por semana ou uma live por dia, que ainda é pouco comparado a uma pessoa que trabalha 8 horas por dia. Vou fazer ali um vídeo por dia, eu vou fazer 3 vídeos por semana, vou começar a criar a minha comunidade, vou atender as pessoas do meu Instagram, vou começar a pulverizar mais, né? A marketizar mais o meu trabalho, porque afinal de contas a gente quer aparecer, porque quem está à frente das câmeras é porque quer aparecer. Você não vai criar um movimento para você ficar a vida toda com 15 pessoas dentro de uma live. Você quer mais, não é verdade? Então, saber lidar com essa sombra da frustração, ela é importante. Isso gera um ciclo de autossabotagem muito grande e você vai se frustrar facilmente, porque todos os dias tem pessoas viralizando. E às vezes por assuntos mais esdrúxulos assim possíveis, sabe? E não com um propósito como o nosso, que a gente está trabalhando o propósito das pessoas, a espiritualidade está servindo como um canal para a gente falar, né, as coisas que ela quer que a gente fale. Então, é um trabalho mais de formiguinha mesmo. Só que a bênção pode vir também. É isso que eu quero que você entenda. Se a bênção tiver que vir, não é o tempo. O meu exemplo é só um exemplo. Pode ser diferente com você, pode ser mais tempo, menos tempo. Então, não se frustre com esse processo. Segundo, o medo 5, né? Na verdade, o item 5 aqui, certo? Questão 5. Medo do desconhecido. Essa sombra, ela fala muito da falta de conexão com a intuição e o medo de assumir a responsabilidade. A leitura de cartas exige uma abertura para o desconhecido, para o que está além da lógica racional. A gente falou disso naquela aula de intuição que vocês amaram, inclusive. Quem tem medo do desconhecido pode ter dificuldade em confiar em sua intuição, temendo o que pode emergir das cartas. Isso também pode estar relacionado ao medo de assumir a responsabilidade pelo impacto que a leitura pode ter na vida dos outros. Consequência: esse medo bloqueia a pessoa de confiar em si mesma, nas cartas e na intuição, levando a leitura desconexas e superficiais. A gente já falou do medo do desconhecido. O medo do desconhecido, gente, é o que seria o desconhecido, né? A pessoa não está muito conectada com a espiritualidade. Eu gosto e trabalho com a espiritualidade. Me vejo como um ser espiritual, então logo qualquer coisa que seja uma extensão minha é espiritual. Inclusive a oração, a conexão, a meditação é tudo conexões espirituais que nós fazemos. Então, o medo do desconhecido pode ser porque a pessoa não tem a profundidade espiritual, mas que é uma coisa que pode ser também implementada. Você não precisa ser de uma religião, você não precisa seguir um dogma, você não precisa se formar dentro de um ritual. Você pode centrar em você, estado de presença.
A gente já falou disso naquela aula de intuição, que quando eu respiro, que quando eu me preparo para tirar as minhas cartas, e quando eu toco nas lâminas, eu respiro profundamente, eu fecho os olhos, eu estou entrando em estado de conexão. Eu estou entrando em estado de presença. Isso é ser espiritual. Entende? Então, o medo do desconhecido é porque muitas vezes as pessoas que tiram cartas e que têm medo se vai invocar um espírito, se vai estar trazendo uma energia negativa do consulente, é falta de informação também, porque a gente já falou sobre esses pontos dos cuidados que a gente precisa ter ao longo da nossa caminhada como cartomante, os cuidados da gente proteger a nossa mesa, proteger a nossa energia, consagrar o baralho. Tudo isso já foi falado antes, eu estou só juntando aqui as peças, porque vai ficar mais fácil para as próximas aulas quando você for implementar os pontos positivos. Item 6, esse item ele é muito importante. Síndrome do impostor. Qual que é a sombra que está por trás dessa síndrome do impostor? O medo de não ser legítimo. Ou será que é o medo de ser legítimo? Pode ser os dois. Porque uma coisa é eu usar a máscara, inclusive tem essa carta máscara, né, no baralho de Ciro Marchetti, aquele baralho de versão estendida. Muitas pessoas, especialmente iniciantes, sofrem com a síndrome do impostor, a sensação de que não são legítimas ou qualificadas o suficiente para realizar leituras. Mesmo com preparação, elas acreditam que estão enganando os outros e que a qualquer momento serão desmascaradas como fraudadoras. Isso só acontece, essa síndrome do impostor só acontece porque você não está conectada com o seu autoconhecimento e o seu autopoder de co-criar com o universo. Porque a partir do momento que você tem aqui a teoria, o conhecimento, a intuição, você troca com a comunidade, você percebe o outro cartomante, você segue outras pessoas, você valida, você se reconhece dentro desse processo, isso vai criando um recipiente grande de conhecimento. E aí, quando você vai ver, você tem bastança, você tem suficiência, sabe? Você tem conteúdo suficiente. Então, parte dessa síndrome do impostor pode ser o medo de não ser legítimo, como o medo de ser legítimo, porque tem gente que morre de medo de ser aceita como ela é e, portanto, só usa máscaras. Agora, essa síndrome do impostor eu já senti também. Será que isso é verdade mesmo que eu estou lendo? Será que realmente isso está trazendo benefício para as pessoas? E a maior prova de que isso está trazendo benefício é quando o consulente volta, é quando ele indica mais pessoas, é quando ele sempre está batendo na sua porta. Essa é a maior comprovação, porque se não fosse, essas pessoas pagam pelo seu serviço, elas não voltariam. Não existe uma pessoa que se sente insatisfeita e que volta para fazer de novo, para comprar de novo. Não existe. A menos que seja uma necessidade assim, sabe? Como na área de alimentos, por exemplo. Independente de eu gostar daquela pessoa ou não, eu gosto daquele pão daquela padaria. Então, tudo bem, todo dia eu vou lá, eu vou pagar o preço de olhar para a cara daquela pessoa que eu não gosto, que está lá, mas eu vou comprar porque eu gosto daquele pão. Exceto isso, não tem como uma pessoa que não vê credibilidade em você tirar cartas com você toda semana. Seria impossível isso. Então, cuidado com essa síndrome do impostor, porque se você não se conhece, aí se torna mais difícil de você mostrar para as pessoas quem você verdadeiramente é. E eu posso te dizer uma coisa? A autenticidade ela é muito importante no processo. A autenticidade faz com que você se destaque dos demais. Quando eu me tornei autêntica, eu comecei a ganhar espaço. As pessoas começaram a me procurar, as pessoas começaram a frequentar as minhas lives, as pessoas começaram a prestar atenção em mim, naquilo que eu estava falando. Pensa a respeito disso. Item 7, autossabotagem. A autossabotagem ela é muito perigosa porque a gente sabe que a gente tem uma linha, às vezes, um direcionamento, e por vezes a autossabotagem faz a gente desviar desse caminho, buscando atalhos. Hoje eu não quero, hoje eu não vou fazer. O medo do sucesso está também conectado, o medo de brilhar também está conectado. A autossabotagem, a gente tem uma carta no baralho cigano que trabalha muito ela, que inclusive é a raposa.
A raposa, a serpente, eu diria que mais a raposa, porque a raposa ela sempre está espreita, né? Ela sempre está assim olhando de cantinho na moita e tudo mais. E ela é a causadora, ela junto com a criança, com a carta da criança, que tem essa conexão com a criança interior, ela trabalha muito a autossabotagem. O medo de brilhar e de alcançar o próprio potencial máximo pode ser uma sombra muito forte. Há quem se auto-sabote por acreditar que não merece o sucesso ou a felicidade que vem ao se destacar como cartomante. O medo de ofuscar os outros ou de ser mal interpretado pode fazer com que a pessoa evite oportunidades de crescimento. A cartomante se mantém em um nível básico ou intermediário, sem ousar ou explorar o seu verdadeiro potencial. E aí são aquelas pessoas que estão na live com poucas pessoas e que para ela tá tudo bem, né? Mas poderia estar aproveitando muito mais o seu potencial, potencial de visualização, potencial de comunicação, poderia estar falando de uma maneira muito mais liberta, dando risada, conversando com a audiência, criando elos. Vocês falam de onde? O que que vocês querem que eu fale hoje na live? Vamos fazer uma tiragem coletiva, mesmo quando você está num movimento de baixa demanda de clientes, você pode usar a sua criatividade. Então, essa autossabotagem faz até com que você nem ligue a câmera em determinados dias. E eu vou falar uma coisa para você. Teve dias que eu falei assim, ai, hoje eu não quero abrir essa live. E quando eu abri a live, era uma das lives que eu mais tive resultados financeiros. Então, existe um processo de autossabotagem que também tem uma pontinha de sombra espiritual, que pode ser uma conexão aí com, né, com entidades e tudo mais, porque estamos sempre acompanhados. A autossabotagem, ela sempre anda bem acompanhada de outras sombras, de outros tipos de sombras. Entende o poder dessa aula de estar clareando as tuas ideias acerca desse assunto? Porque a gente vai chegar na parte da teoria, a gente vai chegar na parte de como acertar com baralho cigano, mas se você não tirar essas sombras da tua frente, o meu trabalho aqui ele vai ser nulo em relação à proposta da nova trilha do baralho cigano. 8 e 9 são os últimos, mas não menos importante. 8, desconexão com o propósito, propósito de vida. Falta de alinhamento com a missão de vida. Quando alguém não está alinhado com seu verdadeiro propósito, a falta de confiança pode emergir. Isso pode acontecer quando a pessoa começa a fazer leitura sem estar totalmente conectada ao seu propósito ou seu objetivo. Ajudar os outros, desenvolver a sua própria intuição, desenvolver a sua própria leitura. A falta de um propósito claro traz incerteza e desmotivação. E também a falta de desenvolvimento da sua própria espiritualidade, que de alguma forma está conectada com o medo de não ser legítimo, que é o medo de não saber quem é você por trás da máscara, né? E essas sombras, é o que eu falei no começo, elas podem se misturar, elas podem ser a um, a 2, a 8, a um, ela pode ser todas elas ao mesmo tempo, e é importante a gente detectar enquanto há tempo. A cartomante sente que as suas leituras não têm significado ou profundidade, levando à frustração e à perda de interesse. Então, por exemplo, existem casos, né? Inclusive, eu tenho um caso específico, não vou falar muito, senão a pessoa vai saber que é ela, mas era uma pessoa que era maior que eu no começo, nas redes sociais. Falta, né, de conexão com seu propósito de vida, o seu propósito espiritual, fez com que ela se afastasse. E hoje, tem uma discrepância muito grande em termos de quantidade de seguidores. E eu acredito que ela me observa muito nos stories porque ela sente isso, né? Esse nível de comparação. E uma coisa que me diferenciou dela foi estar alinhada ao meu propósito. Lembra que o seu propósito é aquilo que você disser que é hoje. Daqui a um mês, daqui a um ano, pode ser que seja outro e vai ser outro. Existe grandes chances de ser outro. Não é porque você se formou em um curso, fez uma faculdade que você vai ser aquilo para o resto da vida. E você não é aquilo. Você estudou aquilo. Você é uma essência divina que está na Terra, que tem um propósito, que tem vontades, que tem aspirações, que tem falhas, que tem desejos, que tem movimento, né? Que tem cor, que tem brilho, que tem significado. Só que se você não se abre para isso,
você fica desconectada do seu propósito. Então, o meu propósito hoje é ler Baralho Cigano, ajudar as pessoas a identificarem suas jornadas, a guiar as suas jornadas, a entender como o baralho cigano pode estar trazendo resultados financeiros para os cartomantes, a ensinar eles a se posicionarem. Hoje esse é meu propósito. Pode ser que amanhã mude tudo. Então, aqui é para você olhar para o teu propósito. Medo de intuir errado. Nono e último, medo de intuir errado é um bloqueio intuitivo que a pessoa já coloca na frente. Muitos têm medo de confiar completamente na intuição e de seguir o fluxo das cartas. Esse medo de intuir errado pode vir de uma desconexão com a própria espiritualidade ou de uma falta de prática em confiar nos sinais intuitivos. Entra naquela aula de intuição, e intuição não é um assunto lógico, não é um assunto óbvio, mas aqui a gente percebe isso como um movimento necessário para a nossa leitura. Então, se eu não tenho ainda a intuição, eu vou buscar por informação. Como é que eu tenho intuição? Por onde que eu acho intuição? Através de livros, através de sensações, obedecendo ao que eu sinto e cada vez estando mais perceptiva a esses movimentos? Por onde que eu começo? Com quem que eu falo? Como é que eu resolvo? Então, o medo de intuir errado, ele já começa muito interior, porque todos nós temos a intuição. Aquele dia que você intuiu que não era para sair de casa, você foi lá e saiu. O que que aconteceu? Algum pepino aconteceu. Pepinos acontecem. Quando eu não estou conectada com a minha intuição, quando eu não obedeço à voz da intuição, pepinos acontecem. O carro quebra, ou bate, é assaltado, perde documento, perde dinheiro, ou vai para uma balada, gasta horrores e você fala: Meu Deus, eu gastei com isso, nem precisava, nem curti. A intuição tinha te falado antes. Então, é nesses pequenos detalhes. As leituras se tornam mecânicas e focadas apenas no lado racional, faltando profundidade e conexão com o invisível. Então, todos esses aspectos sombrios, eles estão trazendo uma conexão muito forte com quem? Com o nosso inconsciente, o subconsciente, na verdade, né? Aonde estão mais essa parte nossa da nossa sobrevivência, onde a gente está muito apegado à mente, né? Ao que é óbvio, ao que é o racional. Então ele está muito apegado ali naqueles bloqueios, nos traumas. Então, se eu não souber trabalhar essas sombras, não vai ter curso que faça eu ler baralho cigano, não vai ter nenhum tipo de milagre que faça eu me conectar, porque são sombras que não só atrapalham o movimento das cartas, mas o movimento da sua vida. Então, veja se dentre essas 9, pode ser que tenham muitos mais sombras, né? Mas aqui são as mais comuns que a gente consegue ler, por exemplo, até numa leitura de baralho cigano, na energia da pessoa, mas veja qual delas que você se encaixa. Deixa nos comentários do grupo, faça anotações, tenta verificar de que forma esses bloqueios, essas sombras, a frustração, a vergonha, o medo, a procrastinação se enquadra dentro do teu movimento. Porque se você não tirar da frente, lembra que eu falei? Se você olha e você identifica, você já vai tirar metade disso aí que está atrapalhando. E com metade disso que está atrapalhando indo embora, você vai fluir nas suas leituras. Bom, então hoje nós vimos os 3 principais erros e as 9 sombras possíveis que podem estar conectadas com o teu movimento. Não é uma aula de fácil absorção, porque você vai pensar, você vai questionar o que que você pode estar trazendo de errado. E eu posso ser sincera, eu passei por essas faixas de medo, de frustração, de sombras e ainda passo. Só que como a gente vai alcançando resultados, a gente vai desbloqueando, então o nosso nível de medo fica desafiador. A gente desafia o medo, a gente desafia a frustração. A gente começa a olhar cara a cara para essas sombras. E aí eu quero que você entenda o seguinte: a aula de hoje é uma aula convidativa para você perceber os erros, para você anotar esses pontos. As próximas aulas, inclusive a segunda aula, vai ser focada na solução, o jeito certo de ler as cartas e de utilizar toda essa potência divina, essa vibração, essa intuição, essa conexão e esse conhecimento. Mas lembra que reconhecer esses erros fatais
já vai eliminar do teu caminho a maioria dos teus problemas. E isso vai fazer com que a gente tenha mais avanço no decorrer da nossa semana, que está cheia de conteúdos para que você possa literalmente surfar, né? Então aproveita, participa da comunidade, deixa comentários, deixa perguntas. A gente vai estar postando também os materiais, né? Os materiais PDF, que é importante para você estar fazendo assimilação com o conteúdo ministrado também nos vídeos, exercícios. Então é importante que você aproveite. Esse movimento é feito para você e é gratuito. E ele tem tempo para terminar. Então vai se preparando, vai se conectando, aproveita essa via de comunicação que você está tendo comigo agora e fica muito à vontade. A comunidade ela serve justamente para isso, ok? Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê então na segunda aula que está prevista para sair no dia 16, na quarta-feira, e até lá eu quero entender melhor os teus sentimentos e as tuas percepções em relação aos nossos estudos. Combinado? Então é isso, vou ficando por aqui e eu te vejo na próxima aula. Até lá!